Opinião. Olá! O Opinião encerra o seu primeiro ciclo de debates e ponderações voltado à reflexão de temas cotidianos que merecem maior zelo à luz da justiça das liberdades. Nesta ocasião, 3 foram os temas tratados. O primeiro, a execução da pena de morte a estrangeiros, nacionais de Estado de Direito, que repudiam este atentado ao direito à vida. O segundo, a execução ilegítima de indivíduos depositados em frágeis argumentos de retaliação política, ao que se analisou pontualmente a questão do sequestro e execução de cidadãos japoneses pelo Estado Islâmico. E a terceira, o alistamento e uso de crianças como soldados em conflitos armados. Por ora, convidamos a reapreciação dos temas pelos excertos que se seguem. Assim, analise, caro amigo, a questão das crianças e soldados, como discutido nos programas 5, 6 e 7, publicados em março. E continue sempre a pensar a justiça. Olá! A opinião desta semana presta seu contributo ao Dia Internacional contra o Uso da Criança Soldado e o faz em respeito ao 12º aniversário de comemoração desta iniciativa. Perseguindo sua linha editorial, a opinião se socorre dos discursos da representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflitos Armados vinculado à ONU, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, e também da diretora executiva adjunta da Unicef. Da República Democrática do Congo, noticia-se que as crianças com não mais do que 10 anos de idade são recrutadas como combatentes ou são enganjadas em funções de apoio, e as meninas são submetidas aos abusos sexuais diversos. Iraque e Síria pactuam de um mesmo mal. Crianças com 12 anos são levadas a fins militares, tidas como informantes, patrulheiras, fiscalizadoras de pontos de importância ou a proteção para pontos estratégicos, além de, em casos extremos, servirem de homens-bomba em atentados e também, mais cotidianamente, aprender as técnicas de execução de reféns. Do Sudão do Sul, vem a notícia de que crianças são levadas há até 4 anos às frentes de batalha, muitas delas sequer sabem o que é a escola, e que só no ano passado 12.000 destas crianças, a maioria meninos, foram usados como soldados de forças ou grupos armados como um todo. Desde o início, é bom alertar que os discursos partem dos relatórios oficiais que reconhecem que dezenas de milhares de crianças se encontram em poder de exércitos ou de forças armadas imersos em conflitos armados e sujeitos a qualquer sorte de violência. A triste constatação reforça o que já se perceberam ao longo dos últimos 20 anos de análise, que a mudança das características e das táticas de conflito contribuíram para a vulnerabilidade das crianças, tanto no que concerne à sua segurança direta, quanto ao engajamento em grupos armados e em conflito, governamentais ou rebeldes. É importante frisar que essa alteração das táticas, das características, ela se espraia por dois evidentes fenômenos, principalmente. O primeiro, a alteração do local tradicional, em que os conflitos não mais são travados em campos abertos ou em locais pré-determinados. Qualquer local físico hoje é passível de ter uma área de conflito. Veja seus ataques a empresas privadas, aos hospitais, às escolas. Ou ainda, a variação dos atores. Já não se tem mais aquelas guerras declaradas de povos contra povos, guerras ideológicas em sentidos mais restritos, em que você conseguia identificar fisionomicamente seu oponente. A partir de agora, na era do terrorismo, do contra-terrorismo e das lutas entre rebeldes, o que se tem ali, na verdade, é um inimigo sem rosto, o que dificulta muito, tanto com relação à questão de local, quanto à questão de identificação dos atores. Assentado o problema, a representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflitos Armados, após lembrar o sucesso no reconhecimento de governos pelo mundo de que as crianças não têm lugar em seus exércitos, alertou que, ainda assim, o recrutamento de menores como soldados continua a ser um grave problema, especialmente por grupos armados, sendo certo que, dos 59 envolvidos em conflitos armados identificados pelo órgão como causadores de graves violações, 57 valeram-se de crianças e soldados em suas fileiras. Destarte, conclamavam uma ação urgente para findar as graves violações contra as crianças, no sentido de se impedir o recrutamento e o uso por grupos armados. Mesmo porque
o descumprimento desta orientação importaria em grave violação às obrigações atinentes ao direito internacional. Perseguindo a mesma lógica, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança estendeu o discurso para além do compromisso de prevenir o recrutamento de crianças para fins de engajamento em conflitos armados, defendendo a necessidade de se promover meios formais mais eficientes de reinserção social das crianças soldado resgatadas dos grupos armados. Da mesma forma, a diretora executiva adjunta da Unicef convocou a imediata iniciativa de ação, uma vez que não se conceberia esperar a paz para ajudar as crianças imersas na guerra. Em seu discurso acresceu ainda que, além da libertação das crianças, seria fundamental para si e para as suas sociedades investimentos em maneiras de mantê-las afastadas das linhas de frente, mediante a educação e o apoio financeiro. Dos 4 pensamentos, se percebe um discurso comum de reconhecimento da vulnerabilidade das crianças em locais de conflito, mormente quanto à mudança das características e das táticas de guerra, que, no entanto, não justifica, embora ajude na percepção do fenômeno, o engajamento em exércitos ou grupos armados. Ao mesmo tempo, em que se propõe a condenação do ato alçado à condição de grave violação aos direitos da criança e constitutivo do dever de enfrentamento à ameaça sob 3 vertentes. Uma, de proteção contra o recrutamento, outra, de libertação daquelas que se encontram sob o domínio dos movimentos armados, e a terceira, de investimento socioeconômico que passe pela difusão da educação construtivista de alternativas que favoreçam o sucesso do combate à violência que impeça a filiação da criança, mas que também a receba de volta quando libertada, em sua natural concepção de criança. Nestes termos, o pensar a justiça, valendo-se da lúcida consideração do secretário-geral da ONU de que as crianças devem ser armadas com lápis e livros educativos e não com armas, estende os domínios ideológicos do popular jargão brasileiro de que lugar de criança é na escola, mas também com a família estruturada, alimentada, instruída e com franco acesso à saúde, à segurança e ao lazer, não em campos de batalha. Talvez tenha-se aqui um sentimento utópico, mas que, por isso, avoca em seu favor a possibilidade concreta de se tornar realidade. Então, vamos pensar a justiça? Olá! O programa Opinião desta semana procura dar continuidade ao estudo e análise feita sobre o tema Crianças não soldados, contributo ao Dia Internacional contra o uso da criança soldado, que em outrora foi analisado pelo Dr. Alexander Xavier Pires. Por ora, passaremos a analisar e fazer breves ponderações sobre o artigo intitulado por Filhos de um Deus Menor, as Crianças Soldado, artigo este de autoria da doutora Carla Marcelino Gomes, em que foi cedido à revista de Brigada de Intervenção do Exército Português no ano de 2010. Para que possamos compreender a importância desta data comemorativa, será importante definirmos o que seria criança-soldado, e mais do que isso, percebermos numa sucinta análise histórica as etapas que culminaram na proteção da criança contra este tipo de prática, o recrutamento para fins militares. Assim se define o termo criança-soldado por menores que estão ativamente envolvidos em guerras e outros conflitos armados, atuando não somente em combates, mas também servindo como cozinheiros, espiões, carregadores ou mensageiros. Neste momento, é de grande valia nos remetermos à frase em que conclui a doutora Carla. Termino com a convicção de que uma sociedade que julga as suas crianças como se fossem adultos é uma sociedade que perdeu a alma. Isto porque pretendemos, contudo, observar todo o histórico que precedeu esta afirmação, abordado com excelência pela autora em seu artigo. Não é difícil notar que a Segunda Grande Guerra Mundial foi palco de inúmeras atrocidades contra a vida humana, e que nos fez refletir e mudar muitos preceitos e valores que antes não existiam em nossa sociedade. E foi após este fatídico evento, com base nas inúmeras mudanças que envolviam desde normas e sistemas normativos, bem como também outras diretrizes de natureza principiológica, que a autora sustentou a aplicação da definição lata, aduzida pelos princípios de Cape Town, datada de abril de 1997. Isto porque há uma ampliação do conceito para a proteção de crianças além daquelas que foram obrigadas a ingressar para os movimentos de grupos armados. Ou seja, envolve, em segundo plano, as crianças que voluntariamente assim optavam por. Por óbvio, existiram precedentes ao documento Supra, de raiz principiológica, que expressavam ditames proibitivos do recrutamento infantil, citados com propriedade pela doutora Carla Marcelino Gomes
no texto em análise, quais sejam os protocolos adicionais às Convenções de Genebra de 1949, bem como a Convenção dos Direitos da Criança, por nós conhecido CDC, de 1989. A este documento, em especial, previa a idade mínima de 15 anos para o recrutamento e para a participação nestas hostilidades, que posteriormente foi discutida e alterada para 18 anos pelo protocolo adicional ao CDC, relativo à participação de crianças em conflitos armados de 12 de fevereiro de 2002. A proteção contra o tratamento cruel, desumano ou degradante, oriunda da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu artigo 5º os proíbe, também é contemplada no seio da Convenção dos Direitos da Criança, tratada no artigo 37 da mesma, essa sim com força jurídica vinculativa para os seus Estados-partes, diferentemente daquela, mas aqui, recorde-se, voltada para a criança. Por fim, a autora sugere como solução ao resgate das crianças soldados, até o momento vista por ela como utópica, o exercício de um trabalho psicossocial e de reconciliação, junto do sistema judicial, das famílias, das crianças e da sociedade, onde se pretende que estas venham a ser inseridas. Face ao exposto, cumpre-nos observar e refletir se o abrandamento da punição das crianças soldados, ou mesmo a sua abstenção de julgamento e de condenações pelo sistema judicial, não seria um agente potencializador da própria marginalização destas, ao passo que os grupos armados paraestatais utilizariam destas ferramentas protetivas para recrutar mais crianças e colocá-las em contato direto com estes conflitos armados. É imprescindível concordar com a sentença da autora em que não se deve permitir que uma criança seja julgada como um adulto. Mas, para se entregar às crianças este nível de proteção, é preciso que sejam assegurados valores mais básicos como a saúde, a alimentação, a segurança e, mais do que nunca, a educação. Pois que sem estes valores o trabalho psicossocial de reconciliação proposto em outrora pela doutora Carla Marcelino Gomes seriam inócuos, haja vista o despreparo e a vulnerabilidade destas crianças e mesmo da sociedade a que estas estão inseridas, culminando assim na ineficácia dos ensinamentos propostos para o amparo psicossocial e reconciliatório. Bem, diante dos breves comentários tecidos a respeito do artigo em pauta, formulam-se aqui as seguintes perguntas. Numa primeira hipótese, seria a educação a chave resolutiva dos problemas sociais que marginalizam estas crianças? E mais, a educação é um dever exclusivo do Estado? Ou ela pertence também a nós, seres e indivíduos insertos numa sociedade? Então, vamos pensar a justiça? Olá! O Opinião desta semana encerra uma trilogia de análise sobre a questão do recrutamento e uso de crianças por forças militares ou paramilitares em conflitos armados. O tema dessa semana pretende reforçar o coro pela campanha iniciada pela ONU, que já ganhou adesão da comunidade internacional, intitulada Children Not Soldiers, Crianças Não Soldados. A campanha Crianças Não Soldados foi lançada há um ano, especificamente dia 6 de março de 2014, pela representante especial do secretário-geral para assuntos de crianças e conflitos armados, em vias de pôr termo ao engajamento e o recrutamento e até a utilização de crianças pelas Forças Nacionais de Segurança de estados em conflito. Bom, nesse um ano de campanha, resultados favoráveis foram experimentados, como se pode ver, por exemplo, no termo de assinatura do Plano de Ação pelo Iêmen, em maio de 2014, a questão de Chad ter completado todos os requisitos previstos no seu plano de ação e seu exército nacional ser retirado da lista do secretário-geral sobre esse tema, o Sudão do Sul ter se comprometido de novo com o plano de ação assinado em 2012, o governo do Afeganistão ter aprovado a estratégia para acelerar a execução do seu plano de ação, além de mais de 400 crianças terem sido salvas do exército de Mianmar, o presidente da República Democrática do Congo ter nomeado um conselheiro presidencial encarregado de lidar com a violência sexual e o recrutamento de crianças, e também da Somália ter colocado em prática mecanismos para entregar às Nações Unidas as crianças encontradas e libertadas de suas fileiras no Exército, estabelecendo uma unidade de proteção sobre esses menores agredidos e violentados nas suas Forças Armadas. Compete os progressos constatados nesse ano de campanha, é sempre bom lembrar o alerta feito pelo Unicef de que dezenas de milhares de crianças ainda continuam expostas a essa situação de risco e violência,
qual seja o recrutamento, o engajamento e a utilização em frontes de batalha em áreas de conflito. É claro que essa ressalva é feita para além da campanha porque atinge também grupos rebeldes, grupos extremistas, não só as forças oficiais. Mas também é bom pontuar que a questão não fica sintetizada em apenas 8 estados em si, esses apostos na lista de restrição da ONU, até com a ressalva de algumas suspensões de restrição, caindo a lista para 6, mas de qualquer sorte é sempre bom dizer que pelo menos mais 20 estados se valem desse expediente de violência contra as crianças. Feito o alerta, há que se regressar à origem, quando há um ano, em 7 de março de 2014, o secretário-geral da ONU, em discurso voltado ao Conselho de Segurança, solicitou o empenho em formulação de iniciativas que pusessem a salvo imediatamente os direitos mais básicos das crianças, como a segurança, a dignidade, a educação, e isso para pontuar apenas alguns. De seu discurso, destaca-se a ponderação de que todas as crianças merecem e têm direito à proteção, não à exploração. Elas fazem parte da escola, não de exércitos e nem de grupos em conflito. As crianças devem ser armadas com canetas e livros didáticos, e não com armas e granadas. A reboque das considerações e no que tange a campanha Crianças Não Soldados, o Conselho de Segurança, nos termos da Resolução número 2143 de 2014, apontou pelo acolhimento institucional da campanha, pela convocação da comunidade internacional, governos e sociedade civil, atores políticos e indivíduos, a se engajarem no movimento pelo reconhecimento de que somente a participação ativa de todos permitirá o sucesso da campanha e pelo convite à representante especial do secretário-geral a estreitar a relação com o Conselho, mediante a prestação de informações sobre os resultados e fatos atinentes à iniciativa. Pois bem, um ano separa a intenção da realização. Destarte, a representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflitos Armados informou que este primeiro ano se finda com um progresso estável que fez a diferença na vida de muitas crianças, especialmente quanto ao comprometimento oficial dos Estados arrolados como usuários de crianças em suas forças armadas, mediante a determinação de um plano de ação que as mantenha distante do engajamento. Destas questões, indica-se o desafio para o segundo ano de campanha, assentado em 5 frentes. A primeira, alertar os comandos militares para que proíbam o recrutamento e o uso de crianças em suas fileiras. Segundo, libertar as crianças das fileiras de combate. Terceiro, mobilizar programas de reconstrução da vida das crianças libertadas, mediante assistência psicossocial e o encaminhamento à educação com favorecimento às oportunidades vocacionais que as ofereça algo além da opção única de lutar em conflitos armados. Quarto, instigar os estados que não têm no recrutamento e no uso de criança e soldado a figura típica de crime a pender à criminalização desta conduta, ou como diz a representante especial, sem sanção as crianças nunca estarão totalmente protegidas. E, por fim, continuar o trabalho, em comunhão com os estados envolvidos, para o movimento de um sistema efetivo de registro civil de pessoas que permita, com segurança, identificar as idades naturais. Do pensar a justiça vem o reconhecimento e o respeito pela louvável iniciativa de resgatar as crianças de uma realidade que não lhes deve ser cotidiana, tampouco rotineira, para lhes apresentar uma outra faceta do viver, que, diametralmente oposta à destruição, descortina-se num mundo ensolarado de boas obras, tudo orientado pela mais ampla acepção de educação que, amparado pela assistência psicossocial e as oportunidades vocacionais, faça desvelar uma vida de construções para si, para a comunidade e principalmente para o mundo. Assim, aumenta-se o coro do discurso do secretário-geral da ONU quando sustém que as crianças devem ser armadas com canetas e livros didáticos e não com armas e granadas, para que se lhes permita serem crianças. Ao que se acresce a ponderação da representante especial que todos devem se engajar, porque juntos podemos ter certeza de que elas são crianças, não soldados. Nós participamos dessa campanha. Venha conosco. Vamos pensar a justiça.